Olá, eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e gostaria de compartilhar um pouco das pesquisas que tenho desenvolvido desde o doutorado. Esse primeiro material consiste no curso Diplomacia e Relações Internacionais na Idade Média, curso que ofertei presencialmente em 2019 no Simpósio Nacional de História e no Encontro Internacional de História Antiga e Medieval do Maranhão. O curso visa oferecer uma introdução ao tema da diplomacia medieval, concentrando-se nas questões historiográficas. O primeiro vídeo divide-se em 4 tópicos: Introdução, História Diplomática, História e Relações Internacionais, Diplomacia Medieval, Primeiros Estudos. Em linhas gerais, é possível dividir a história da diplomacia em 4 momentos: da Antiguidade ao século XV, do século XV ao Congresso de Viena, em 1815, do Congresso à Conferência de Versalhes, em 1919, e do Tratado de Versalhes ao tempo presente. O momento inicial é o mais longo e abarca desde as primeiras experiências de relações diplomáticas observáveis, por exemplo, no Egito Antigo e na Mesopotâmia, milênios antes da Era Comum, até o período medieval, nosso objeto de estudo do curso. Especificamente sobre esse milênio medieval, podemos caracterizá-lo pela variedade de formas políticas, cidades autônomas, federações de cidades, estados regionais, reinos, principados, impérios, entre tantas outras formas políticas do período, pelas embaixadas ad hoc e pelo protagonismo do poder papal acima do poder dos reis, duques e das cidades-estados, por exemplo. Em linhas gerais, podemos dizer que as rupturas entre a diplomacia medieval e a diplomacia moderna concentram-se no surgimento das embaixadas permanentes nas cidades italianas do século XV e na definição dos estados soberanos como atores das relações internacionais. Desde o mundo romano, observa-se o uso do termo diploma para referir documentos oficiais. Ademais, os ofícios ligados à conservação e organização dos diplomas e outros documentos oficiais ficaram conhecidos como res diplomática. É em torno da res diplomática que, nos séculos XVIII e XIX, forma-se a história diplomática. Podemos considerar que existem relações intrínsecas entre a história diplomática, voltada à investigação das relações entre os estados nacionais, e a diplomática, área que, desde o século XVII, concentrou-se na avaliação da autenticidade dos documentos. Deste modo, gradativamente, a história diplomática deixa de ser apenas o estudo dos antigos tratados para concentrar-se nas relações entre os estados. A história diplomática consolidou-se com os trabalhos de Gaëtan Flassan, Thomas Reimer, Georges Martins e com a Revue d'Histoire Diplomatique, fundada em 1887. Foi também no século XIX que, a partir dos trabalhos de Otto Krause e Adolf Schob acerca do direito internacional, que se definiu o século XV como ponto de ruptura entre a diplomacia medieval, caracterizada pelas embaixadas ad hoc, e a diplomacia moderna, marcada pelas embaixadas permanentes. Em 1946, na Revista dos Annales, Lucien Febvre publicou o artigo Contra a História Diplomática em si, História ou Política, Duas Meditações. Texto que, menos de uma década depois, foi incorporado ao seu Combate pela História, livro importantíssimo nos estudos sobre a historiografia do século XX. Esse e outros artigos do fundador dos Análises são expressão da mudança de paradigma ocorrida no campo da história nas primeiras décadas do século passado.
Em síntese, tal reorientação historiográfica, somada às contribuições do marxismo, da sociologia, da economia, etc., foi marcada pela crítica a estudos restritos aos documentos oficiais, aos acontecimentos, aos grandes nomes e ao Estado, passando a dar centralidade às coletividades, aos problemas econômicos e sociais e aos processos históricos inseridos na longa e na média duração. Pode-se afirmar que o conjunto de orientações historiográficas relacionadas ao movimento dos análises deu pouco espaço para a discussão da curta duração, dos acontecimentos, das negociações diplomáticas, da política externa ou dos impasses que atravessavam as relações entre os Estados. Podemos, então, falar de um recuo da história política. Paralelamente, convém lembrar que, em meio às grandes guerras, as relações internacionais estruturaram-se como campo acadêmico e desprenderam-se da história diplomática. Tal movimento pautou-se na crítica a essa história, a história diplomática, entendida como limitada, e direcionou-se ao estudo dos problemas da contemporaneidade, em especial a compreensão da natureza da guerra, a fim de promover a paz entre as nações. O trabalho de Pierre Renouvin pode nos servir de exemplo dos novos rumos da história das relações internacionais nas primeiras décadas do século passado. Em diálogo com as proposições da longa duração, Renouvin se inclinou a refletir acerca das forças profundas, geografia, demografia, economia, falando inclusive em mentalidades coletivas, envolvidas nas relações internacionais. O autor, ao organizar a coleção História das Relações Internacionais, nos anos 50, e juntamente com Du Rosselli, publicar a obra Introdução à História das Relações Internacionais, em 1964, favoreceu a aproximação entre o movimento francês de mudanças historiográficas e o campo das relações internacionais. Foi, por exemplo, Renouvin que confiou a François Ganchoff a redação do primeiro volume da História das Relações Internacionais, permitindo que o medievalista desenvolvesse um expressivo ensaio acerca da Idade Média, estudo que permanece um clássico na historiografia sobre o tema. Para finalizar esse tópico, convém lembrar que a institucionalização acadêmica das relações internacionais ocorreu num ambiente marcado pelo debate entre liberais e realistas. Desde a Segunda Guerra Mundial, o realismo afirma-se como o paradigma mais influente da teoria das relações internacionais, centrando suas análises nas causas da guerra e no Estado como principal ator internacional, privilegiando as investigações sobre as relações de poder entre os Estados. Assim, seja pela influência do realismo ou pela centralidade do Estado desde a história diplomática, o estudo da história das relações diplomáticas e internacionais na Antiguidade e no Medievo construiu-se a partir do paradigma estadualista, por vezes desconsiderando a diversidade de unidades políticas desses períodos. Como resultado das mudanças ocorridas na história e nas relações internacionais, observa-se que a história política conheceu um recuo, o mesmo processo acontecendo com a história da diplomacia, classificada como tradicional, narrativa, alheia às profundidades tão caras aos primeiros análises. Apesar disso, constata-se que nas décadas de 50 e 60 foram publicados importantes estudos sobre a diplomacia medieval, envolvendo temas como a identificação dos embaixadores, o estatuto jurídico dos enviados diplomáticos, o financiamento da diplomacia, entre outros temas. As fontes privilegiadas por tais estudos foram os documentos oficiais da história diplomática, como tratados, cartas de crença, memorandos e procurações. Além disso, em geral, a diplomacia medieval foi discutida sob a referência da diplomacia moderna, expressa, por exemplo, no surgimento das embaixadas permanentes.
Tais trabalhos podem ser caracterizados como pioneiros acerca da diplomacia medieval e permanecem relevantes para a compreensão de uma série de aspectos relativos ao tema. Todavia, há uma distância clara entre os estudos citados e a nova história da diplomacia medieval, campo historiográfico ligado à nova história política dos anos 70 em diante, e tema da nossa próxima aula.